Vamos começar então mais uma aula do módulo Godot Engine do nosso curso de desenvolvimento de jogos. Nessa aula nós vamos estudar como depurar, como debugar um código, tá? Então vamos lá. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tá? Agora são... Hoje é dia 3/12, agora são 6 horas e 46 minutos, ok? Então vamos lá. O que seria debugar ou depurar um programa? A primeira coisa que nós temos que observar é que erros podem acontecer na codificação de um programa, tá? Então nós vamos ter erros, tá? No programa. Existem vários tipos de erros que podem acontecer, né? Existem vários tipos de erro. Nós podemos ter erros, por exemplo, de sintaxe. Erros de sintaxe. Erros de sintaxe é quando você escreve, por exemplo, o nome de um comando errado, o nome de uma função errada. Você declarou a variável em caixa baixa e você digita ela em caixa alta. Ou seja, tá, existem erros de sintaxe. Você tinha que indentar e você não indentou. Existem os erros de lógica, ok? Ou seja, você simplesmente não entendeu direito, né? Você simplesmente não entendeu direito o que aquele programa tem que fazer. Ou seja, você tem um problema, você tem que criar um programa que vai resolver aquele problema e simplesmente ele não faz o que você esperava que ele ia fazer. Tudo bem? E pode ter erros, por exemplo, assim, ligados ao sistema do, né? Tipo, você estourou a memória, não tem capacidade no disco, tá? Vamos colocar aqui erros ligados ao sistema. Tudo bem? Todos esses erros, eles podem surgir, ou podem surgir, não, vão surgir, né? Por mais experiência que um programador tenha, ele sempre vai criar erros, né? E quanto mais complexo for o código que está sendo desenvolvido, maior será a quantidade de erros que pode surgir, tá? Se não houver uma boa análise, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer isso no Godot? Como que nós vamos analisar? Primeira coisa, como nós já vimos, tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos poder criar um ponto de parada, que é um breakpoint. Então, a primeira coisa, vamos colocar o que a gente já sabe, né? Se eu quero executar um programa, quando eu quero executar um programa, eu tenho a tecla F5. O F5, aí nós vamos ter o F6, tá? Tudo bem? O F7 e o F8. Cada um deles já tem uma função previamente definida. Por exemplo, o F5 ele executa o programa. Tudo bem? A partir da primeira cena. Isso no Godot, tá? Da primeira cena. Primeira cena. Já o F6, ele executa a cena corrente. Ou seja, a cena que estiver selecionada no momento. Ok? O F7, ele pausa a execução do programa. E o F8 finaliza. Aqui o programa é o nosso script, tá? E finaliza a execução do programa, ou seja, do nosso
script. Beleza, ok? Então nós temos essa situação. Relacionada à parte de debug, nós vamos ter algumas teclas de atalho também. Nós vamos ter a tecla F9. Nós vamos ter o F9, o F10 e o F11, ok? O F9, ele vai marcar e desmarcar um breakpoint, ok? Tá? O F10 ele vai executar uma instrução de cada vez. O F11 ele executa uma instrução por vez só que ele entra dentro de uma função. Tá? Vamos detalhar isso aqui. Vamos detalhar isso daqui. Ok? Então, o que acaba acontecendo? Primeiro, o que seria o breakpoint? Breakpoint, também conhecido, né, como ponto de parada. Um ponto de parada. Ok? O breakpoint, você vai ter o seu código. Você vai ter as linhas do seu código. Então você tem lá várias linhas de código, né, várias instruções, tá? E aí você vai poder marcar um determinado ponto, aonde vai ser o seu ponto de parada. Significa que quando você executar o comando com o F5, quando for para executar o script com F5 ou F6, seja desde o começo ou da cena corrente que está selecionada, ele vai parar nesse lugar. Ele vai parar aqui, ó. Ele vai parar aqui. Como é que você marca o breakpoint? Você pressiona o F9 no cantinho esquerdo do editor de script. Se você apertar novamente, você tira o breakpoint. F9, coloca breakpoint, o mesmo F9 vai tirar o seu breakpoint, seu ponto de parada. Ok? Por quê? Você vai poder executar uma instrução por vez. Uma instrução linha a linha. Então o que você vai poder fazer aqui, ó? Você vai poder executar uma instrução de cada vez, ok? E aí, o que acaba acontecendo? Como você vai poder executar uma instrução de cada vez, aí nesse caso, você vai poder usar tanto o F10 ou o F11, tudo bem? Você vai usar o F10, o F11, ele vai te permitir fazer instrução por instrução. Por quê? Para você ir acompanhando a execução do código. Isso vai permitir que você verifique o conteúdo das variáveis, a execução das funções, ok? Então, ao mesmo tempo, executando passo a passo, você vai verificar a
execução de cada uma das instruções do script. Ok? Tudo bem? Você vai verificar a execução de cada uma das instruções do script. E o que acaba acontecendo? Você vai poder analisar, poderá analisar o conteúdo das variáveis, tá? Certo? Então isso vai, então ao executar cada uma instrução, então você coloca um breakpoint, aperta F5, ele vai ter um ponto de parada, aí com F10 ou F11 você vai executando uma instrução de cada vez. Tudo bem? E aí você vai ter recursos, que nós vamos ver na aula prática, que você vai poder acessar o conteúdo das variáveis, você vai poder verificar o quê? O conteúdo delas, como elas se modificam, tá? A execução das instruções, vai poder acompanhar a execução, por exemplo, de expressões aritméticas, lógicas, relacionais, tudo bem? Bom, qual seria a diferença entre o F10 e o F11? Tá? Tudo bem? Qual é a diferença entre o F10 e o F11, tá? Ambos vão fazer a mesma coisa, ambos vão executar uma instrução de cada vez. Mas qual é a diferença? A diferença é mais ou menos essa. Ó. Você vai ter aqui as linhas de instrução, ok? Num determinado momento, uma das instruções é uma função, tá? Nós sabemos que uma função ela é formada por várias linhas de código. Certo? Então, o que acaba acontecendo? Então, esse quadradinho aqui para mim, ele é uma função. Ok? Que é uma função. Se você for executar com um F10, ele vai executando uma linha de código de cada vez. Quando ele chega na função, ele vai lá, executa todas as linhas da função, ok? De uma vez só, vai lá, executa todas. Se tiver 10 linhas, ele faz as 10 linhas e já retorna para cá e continua. Esse é o F10. O que seria o F11? Mesma coisa, né? O F11 vai executando uma linha de código de cada vez. Quando ele chega na função, ele para, ele vai entrar dentro da função. Vamos imaginar que essa função ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de código. Então, o que ele fez? Ele vai saltar para cá, vai executar uma linha de código de cada vez e quando ele terminar, ele retorna para a próxima linha. Então, eu vou poder acompanhar a execução das linhas da função. Ok? E aí, você vai apertando F11 e ele vai executando. Então, olha só. Então, qual é a diferença? Ambos vão executar uma instrução de cada vez. Ao pressionar o F10, ele vai fazendo uma linha de código. Quando ele chega na função, ele vai lá na função, executa todas as linhas, você não vai acompanhar a execução das linhas do código da função. Tudo bem? E aí ele já volta e vai para a próxima linha. Ou seja, se você tiver várias funções dentro do seu código, ele não vai mostrar para você a execução das linhas de código que formam a função. Ele simplesmente vai executar a função como um todo. Já usando o F11, ele vai executar uma linha de cada vez, mas quando ele chega na função,
ele entra dentro da função, né? Ele entra dentro da função para que você possa acompanhar a execução de cada uma das linhas de código da mesma, tá? Então ele vem, executa, quando a gente chega aqui, vai lá e mostra a execução de cada uma das linhas de código da instrução, da função, quando ele termina, ele volta para a próxima instrução, logo depois da função. E aí vai da mesma forma que faria o F10, tá? Então, o F10 vai F10, F11, uma instrução de cada vez. Quando o F10 vê uma função, ele a executa e já vai para a próxima instrução. Então você não vai poder percorrer as linhas de código que formam a função. Já no F11, além de poder percorrer as linhas de código que formam o script, você vai poder entrar dentro de cada uma das funções e acompanhar a execução de cada linha de código que forma a função. Tudo bem? Então, basicamente, é essa diferença, tá? Entre cada uma delas, ok? Então, na próxima aula, nós vamos fazer um exemplo mostrando como que isso aqui funciona, tá bom? Então, até a próxima.